Olá, pessoal. Estamos, então, aqui na nossa última live deste ano, finalizando nossa participação neste 2021 no programa Movimenta Poa. Esse programa Movimenta Poa é coordenado pelo professor Luciano Lira e pela professora Aline Frediani. Então, eu sou o Celso Mastrascusa, trabalho no Parque Secopan, no Centro Comunitário Secopan, e hoje estou novamente entrevistando o professor especialista e personal trainer Natan Cruz para uma conversa sobre o tema Dezembro chegou, atividade física no verão ou no ano todo? Então, nós vamos fazer um debate sobre as questões, né, de fazer atividade física durante todo o ano ou mais no verão, o que é o mais adequado. E o professor Natan já nos brindou com 3 ou 4 outras entrevistas também, falando sobre a questão da saúde, do exercício físico, e é uma pessoa gabaritada para nos auxiliar nessa nosso debate de hoje. Então, eu queria comentar, professor Natan, sobre uma questão que a Organização Mundial da Saúde coloca, um alerta que em cada 8 adultos em todo o planeta é obeso, e a projeção é de que em 2025 cerca de 2,3 bilhões de indivíduos estejam com excesso de peso. Claro que isso também afeta a questão da atividade física, e como a gente está chegando no mês de dezembro, as pessoas, chegando no verão, as pessoas querem ficar magras, querem ficar, né, o mais preparadas possível, e aí começam a fazer dieta, começam a fazer atividade física. E então é isso que a gente queria conversar contigo, porque muitas vezes não é adequado começar assim, né, de uma hora para outra, querer fazer coisas. Então, eu queria iniciar já te perguntando, então, se realmente compensa todo esse esforço em um curto período de tempo. Então, as pessoas chegam em novembro, dezembro, querem ficar em forma, entre aspas, né, ficar em forma, tipo assim, perder peso, querem, agora sim eu vou fazer uma atividade física. O que tu diria para essas pessoas e o que tu recomendaria, né, na questão da atividade física? Muito Olá, obrigado professor por Celso, estar aí com tudo a gente, bem? viu? Mais uma vez. Tudo tranquilo? Bom, nós temos uma série de dados aí nessa tua introdução, né? Primeiro, sobre os dados da Organização Mundial da Saúde sobre a obesidade, o que mais assusta não é o número de obesos que já estão e os que podem ficar, mas sim a causa. Somente em torno de 5% deste contingente de obesos é por patologia. O restante é por ingesta excessiva e o famoso sedentarismo. Então, esse é o lado preocupante dos dados. Não é o número, e sim o motivo. E por ser este motivo da ingesta calórica em excesso, o do sedentarismo, é que preocupa, porque são 2 ferramentas fáceis de manusear, fáceis de manipular, né? De ter um controle. Então, esse é o dado preocupante. O outro aspecto é que tu comentou, que as pessoas agora chegam no verão e querem mudar o seu estilo de vida. Só que, na realidade, eles não estão tentando mudar o estilo de vida, né? A preocupação maior é com a estética, com a tonificação muscular, com a redução de medidas, com a redução do peso. A saúde, claro, que vem junto com isso, mas não é a preocupação primordial. Então, esse é outro dado muito preocupante, professor. Nós temos profissionais da área da atividade física, da saúde em geral, nós temos que ficar muito atentos, porque não são as consequências, e são as causas que nos preocupam. As consequências nós já sabemos. Depois delas instaladas, é muito difícil de serem mudadas. Nós teríamos que atacar lá na raiz, na causa. Esse é o maior problema que nós enfrentamos. E o que pode causar nas pessoas que têm essa ansiedade de ter esse corpo perfeito, né? E aí chega no final do ano, bom, então agora vou entrar na academia. E às vezes, eu tenho escutado algumas pessoas olham na internet alguns vídeos de atividade e acabam fazendo em casa isso. Ah, eu tenho um peso em casa e vou fazer um exercício em casa. O que tu diria para essas pessoas? Porque nós trabalhamos aqui Bom, Natan,
Tu sabe que nós trabalhamos com a população muitas vezes de periferia de Porto Alegre, pessoas que não têm acesso muitas vezes à informação. Que a maioria são leigos, né, na informação. E leigos também. Então, o que tu diria? Outro quesito, então, nessa tua colocação, professor, é que tu perguntou qual é a consequência que pode acarretar essas pessoas quererem agora, em um curto período de tempo, fazer essa mudança. A maior consequência, e a grande maioria das pessoas tem, é a decepção. Decepção, porque num curto período de tempo, as mudanças não acontecem. E se acontecerem, são tão imperceptíveis que nem a própria pessoa vai se dar conta que mudou. Porque é muito sensível, e ela talvez até se desmotive para dar continuidade pós-período de verão. Só fazer um parêntese, né, nesse quesito aí, nenhuma doença se faz da noite para o dia, e nenhuma doença se desfaz do dia para a noite. Então, isso aí ilustra bem o que era o ganho, o que é o ganho, o resultado da atividade física. Outra coisa muito importante que a gente tem que atentar é que o organismo ele não foi feito para guardar condicionamento físico. Não. O condicionamento físico, a gente tem ele melhor ou muito melhor se nós estivermos praticando com regularidade e frequência uma atividade física. No momento que eu me afastei das atividades por um período médio a longo, de 2, 3, 4 meses, eu volto a ser um sedentário. O organismo não guardou tudo aquilo que eu fiz lá 2 anos atrás, seguidos, e parei há 4 meses. Infelizmente, o fenômeno do envelhecimento ele é muito mais forte que a nossa vontade. Então, a disciplina e a persistência é algo importante. A frequência e a regularidade, eu diria que é o mais importante. Além do que uma boa orientação, um exercício adequado, uma atividade física adequada para o meu objetivo. Primeiro requisito de uma atividade física, professor, é o prazer em fazer. Certo? Depois é a motivação pelo resultado que eu obtenho. Isso aí cabe a nós, educadores físicos, profissionais da atividade física, motivar, orientar o nosso aluno, explicar o porquê que ele está fazendo determinada atividade, ou seja, tem que ter um planejamento. E já assim, de cara, na primeira conversa com o teu aluno, o nosso indivíduo, é explicar que nada vai acontecer a curto prazo. Nada, ele tem que dar tempo ao tempo. E não é só o exercício, só através do exercício, da atividade física, é que vai haver a mudança tão esperada. Existe a tríade, né? Chama-se atividade física, repouso e alimentação. As 3 juntas, nós temos grandes chances de ter um resultado positivo. Agora, se uma delas ou 2 falharem, o resultado já sai pela metade. O resultado também é falho. Claro. E aí, então, chega o verão e tem algumas questões que eu queria debater contigo. Qual o teu ponto de vista e qual orientação tu daria para as pessoas que estão assistindo aqui, né, a nossa entrevista? Eu diria assim, então, o ideal é fazer, no verão, o ideal é fazer exercícios aeróbios, como corrida, caminhada ou passeio de bicicleta, sempre na parte da manhã, preferencialmente antes das 10, ou ao final de tarde. O que tu diria sobre isso? Bom, eu acho que antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que prestar bem atenção que o exercício físico, a atividade física, em qualquer fase, em qualquer estação do ano, ela tem que ser precedida de alguns cuidados. E no verão, redobrados, porque o nosso corpo, a grosso modo, ele é uma fornalha. E ele tem que trabalhar em homeostase, ou seja, em equilíbrio, em torno de 36 graus a temperatura interna, né? Abaixo disso é problema, acima disso é problema. Qualquer atividade física
ela gera calor, ela gera energia e parte dessa energia é em forma de calor. Se eu excedo a condição do organismo de abaixar essa temperatura, de regular essa temperatura, eu estou entrando em patologia, estou ficando doente. Então, o primeiro quesito é cuidar, não é porque é verão, agora é mais fácil de fazer, que eu vou fazer a qualquer hora do dia. Não. Eu tenho que tomar os cuidados da temperatura ambiente, não ser muito elevada. A hidratação é ponto primordial na atividade física e a alimentação. Eu não te diria que tem o melhor horário ou o pior horário. Tem os horários que não são os mais aconselháveis, que é quando o sol está mais forte, entre 10 da manhã e 15, 16 horas. Esse seria o horário assim, desaconselhável, né, desaconselhado a praticar exercício em ambiente aberto. Em ambiente fechado, condicionado, aí nós temos uma outra situação. Quanto ao melhor exercício, aeróbio ou localizado, musculação, tanto faz. Depende do objetivo e do planejamento que esse indivíduo quer alcançar, quer fazer. Então, o tipo de exercício ele não importa muito. O que importa são os cuidados com a temperatura externa que a gente vai enfrentar. Legal. E aí, sobre mito ou verdade? Então, vou te fazer uma afirmação e queria que tu contrapõe essa afirmação ou não, né? Então, por exemplo, para prevenir lesões, a gente escuta muito isso, para prevenir lesões e preparar o corpo para a atividade física é fundamental se alongar bem, esticando-se, entre aspas, né? Esticando. A gente ouve as pessoas falar nisso, né? Esticando os braços, perna, pescoço, coluna. Além disso, para melhorar o desempenho e evitar possíveis enjoos no calor, outra dica importante é fazer um aquecimento antes de iniciar o treino para valer. O que tu diria sobre isso? Essa afirmativa ela é 50% verdadeira e 50% duvidosa. A parte verdadeira é que nenhuma atividade deve ser começada sem antes houver um aquecimento. E o que é esse aquecimento? A gente não pode confundir com esquentar o corpo. O aquecimento é justamente a preparação do organismo para enfrentar determinada situação. Por exemplo, um aquecimento bem feito, bem preparado, bem planejado, eu vou aumentar a viscosidade muscular, eu vou aumentar a frequência cardíaca, ou seja, eu vou alimentar melhor a musculatura e os órgãos envolvidos nessa atividade, eu vou alimentar melhor os tendões, melhor os ligamentos, né? As cartilagens vão receber maior lubrificação. Então, tudo isso é uma preparação para que o exercício realmente tenha os benefícios propostos, e não alguma lesão, alguma dor, algum machucado que nos impeça de continuar aquela sessão ou outras mais que virão depois. Quanto ao alongamento, não existe nenhum artigo, nada. É muito contraditório porque para fazer antes do exercício, porque muito tempo atrás se tinha cultura que o alongamento era preventor, né, de lesões. Isso a gente sabe que não é verdade. Quantos atletas de alto nível que alongam mais de uma vez por semana, alongam no seu aquecimento e nem por isso deixam de ter lesões praticando depois o esporte. E outra história que tem é que após o exercício, ele retira o lactato ou o ácido lático da musculatura. Não, o ideal seria a gente fazer um repouso ativo leve para justamente manter a frequência cardíaca um pouco elevada e aí sim a passagem do sangue nos músculos, retirar essa substância, levar para o fígado, transformar de novo em glicose através do glicogênio, né, hepático, e aí até formar novas reservas glicogênicas, né, hepáticas e musculares. Então, eu particularmente, não sou adepto do alongamento antes ou após a sessão de atividade física. Eu acho que ele deve ser praticado, sim, como uma atividade principal, de 2 ou 3 vezes por semana, principalmente na faixa etária adulta, porque a gente vai perdendo a amplitude de movimento, que a gente chama de ADM,
ou seja, alongar, abaixar, amarrar o cordão de sapato, alongar o braço, pegar algum material que esteja em alguma prateleira. Então, isso tudo, a gente, quando nós envelhecemos, a gente perde essa capacidade e pode sentir uma cãibra, sentir uma pequena distensão, uma contratura, por falta de alongamento, ou seja, encurtamento por falta de atividade para as estruturas. Então, eu também não sou muito adepto, nem pratico, nem oriento meus alunos, nem alongarem antes, nem depois, como parte de aquecimento. Agora, a gente não pode confundir alongamento e aquecimento. Aquecimento sempre. Ótimo. Outro mito ou verdade: beber bastante água antes, durante e após treino, repondo sempre os líquidos perdidos na atividade. Para quem gosta de fazer exercícios aeróbicos, que promovem uma grande perda calórica, uma boa sugestão é beber isotônicos, bebidas que ajudam a hidratar e repor os sais minerais com mais eficiência. O que tu diria disso? Bom, eu acho que a hidratação, ela não precisa ter uma regra. Eu tenho que tomar o ideal, saudável, é eu fazer a ingestão de 1,5 litro, 2 litros por dia. Não é bem assim a conversa, né? Até porque se eu encher muito o meu estômago d'água, eu vou ter dificuldade de fazer meu exercício, né? Então, a gente tem que ter cuidado nessa excesso de ingestão de água. Realmente, quando a temperatura ambiente é mais elevada, a sudorese aumenta e, através da sudorese e da respiração, a gente perde sais minerais, potássio, sódio, cálcio. E esses sais minerais são extremamente importantes na contração muscular, né? Além de que, se eu desidratar, eu estou diminuindo, aumentando a viscosidade do meu sangue, engrossando ele, perdendo a mobilidade dele, a hemodinâmica do sangue. E aí eu posso ter vários comprometimentos, até o desmaio, até o óbito. Não são raros os casos de óbito por desidratação. Então, a água tem que ser ingerida assim. E é bom a gente sempre ingerir água antes de sentir a sede. Porque quando a gente tem sede, a gente já está em torno de 2%, ou em pouco, 2% desidratado. 3% já nos causa muito problema, e 4% pode nos levar ao óbito. Então, a ingesta da água ela não precisa ser só feita durante a atividade física e no verão. Não é porque no inverno a gente não sente calor que a gente não precisa de água. A água é o veículo, né, de transporte dos nutrientes dentro dos nossos vasos, junto com o sangue. Legal. Outro mito ou verdade aqui. Porque as pessoas vão para a praia, vão para a beira da praia correr. Então, assim, eu vi num site, por exemplo, corrida. Que tal aproveitar a areia da praia para correr? Exercícios praticados na areia fortalece os músculos e favorece a perda de peso. Mito ou verdade? Olha, também é uma colocação muito dúbia, né? Eu tenho que primeiro escolher qual é o pedaço de areia que eu vou praticar atividade física. Se eu praticar muito na parte dura, com certeza eu vou ter machucado, dor e agressão às articulações, tornozelo, joelho, quadril e toda a nossa coluna. Se eu praticar na parte mais fofa, como eu não tenho estabilidade de base, eu vou ter instabilidade nas articulações. Eu posso inflamar tornozelo, posso inflamar joelho, posso inflamar quadril. Então, viu, não existe é errado, é certo. Eu tenho que ajustar e escolher um piso que ele não seja tão duro, como muito na beira do mar, e não muito fofo, como lá longe da beira do mar. O intermediário, que eu tenha um apoio, que o meu joelho, principalmente, ele não fique instável e balance para os lados, ao invés de fazer a flexão para frente. E pode ser até que queime mais gordura se eu realmente correr uma distância maior, mas não é o piso que vai me fazer queimar mais calorias, e sim a intensidade da minha atividade. Claro. E a última questão que eu coloco aqui, também nessa coisa de praia, né? As pessoas gostam de fazer trilha, então eu vi num site assim: aproveite sua viagem ou os momentos tranquilos para conhecer novos cantos da natureza em sua cidade.
faça trilhas e aproveite o melhor do verão. Olha, eu acho como opção, né, de atividade é uma ótima. Por exemplo, o indivíduo que passa o ano inteiro tem aquela prática de atividade física regular, uma pessoa disciplinada, frequente, dentro de uma academia. Que legal, né, nas férias dele, ele ir para um ambiente diferente, ao ar livre, em contato com a natureza, e continuar fazendo a atividade física dele, mais prazerosa ainda, com mais novidades. Eu acho uma ideia interessante, muito boa. Eu sou adepto, eu faria, com toda certeza. Legal. Professor Natan, quero lhe agradecer, deixar que tu fale umas últimas palavras aí para o pessoal sobre a questão da atividade física, de prevenir, de fazer durante o ano todo, orientado. Então, queria deixar um último recado para as pessoas que estão aí com essa ansiedade de ter um corpo perfeito, de ter um corpo mais saudável. O que tu diria para essas pessoas? E já finalizando a nossa entrevista aqui, te agradecendo por esse momento. Bom, o que eu tenho a dizer com toda certeza é que ninguém, ser humano nenhum, ser vivo nenhum, evita o envelhecimento. O que nós podemos fazer, através dos hábitos saudáveis, é retardar determinados processos. Mas eles virão, com certeza, a não ser que nós venhamos a óbito antes. Mas, se não, é uma lei natural, é o envelhecimento. O que a gente tem que tentar fazer é envelhecimento com saúde, um envelhecimento saudável. E a prática de atividade física, unida ao repouso, unida a uma boa alimentação, ela nos dá isso de retorno. Então, acho que vale apenas as pessoas apostarem nessa mudança, assim, uma alimentação mais adequada, menos calórica, sem exageros. As horas de sono, elas têm que existir, porque é durante o sono que toda a nossa recuperação, uma bioquímica silenciosa, ela trabalha a nosso favor. É preciso sono, e um sono sem a luz do dia, de preferência na escuridão, no breu completo mesmo, no blackout completo, e a atividade física como forma de um tratamento. Ao invés de eu tomar um beta-bloqueador por uma taquicardia, o exercício pode me ajudar a não chegar no momento do remédio, na fase da medicação. Né? Eu posso evitar uma hipertensão, ou posso jogá-la para mais tarde, ou posso atenuar os efeitos dela através da atividade física. O próprio ganho de peso posso atenuar através da atividade física, mas ela sozinha não faz milagre. E uma atividade física que não tem um planejamento, um comprometimento e um objetivo traçado, tem grande chance de ela ser frustrada. Legal. Obrigado, professor Natan, pela sua colaboração durante todo esse ano aí de 2021. Fizemos várias lives e entrevistas, foi muito interessante. Um prazer contar com o teu apoio aí, com a tua participação, tá bom? E seguimos em frente. Bom final de ano para todos, bom Natal, e que aproveitem as atividades com tranquilidade e com serenidade, para que tudo saia bem, tá bom? Tudo de bom para vocês. Até logo. Obrigado e um grande abraço a todo mundo. Valeu.